Nossas Bíblias nesse momento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós devemos ler, então, os versículos de números 9, 10 e 11. Primeira aos Tessalonicenses 5, versículos de números 9, 10 e 11. As crianças em silêncio. Diz assim, primeiro aos Tessalonicenses 5, 9, 10 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Podeis assentar. Uma pessoa, irmãos, que desconheça o contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, poderia imaginar que o verso 9 quereria dizer apenas a verdade óbvia de que Deus não destinou os crentes para o inferno, aqui, sob a palavra ira designado, mas que destinou os crentes para obterem a salvação por meio de Jesus. Esta interpretação, embora não fosse heterodoxa do versículo, não o compreende bem em seu contexto específico da carta aos Tessalonicenses. A ira, nesse texto, refere-se à grande tribulação, embora no inferno a ira de Deus estabelecer-se-á de maneira definitiva e eterna. Nós aqui temos um texto que está falando da ira de Deus que será manifestada sobre a terra durante o período da grande tribulação. E tudo que eu estiver afirmando, nós iremos ver o porquê dentro do próprio contexto da epístola. Quando diz Deus não nos destinou para a ira, quer dizer que não destinou o seu povo para a grande tribulação, para passar por aquele tempo, período futuro, que haverá sobre a terra, chamado de grande tribulação, quando a ira de Deus cairá sobre a face da terra, e em que, se Deus não abreviasse os dias, nenhuma carne subsistiria. Haverá tribulação como nunca jamais houve sobre a face da terra. Surgirá o anticristo, haverá guerras. Mas também haverá flagelos e pragas, catástrofes e demônios que estão acorrentados, os mais perigosos, sendo soltos para afligir os homens sobre a terra. Um período agonizante, de um regime totalitário, de cerceamento das liberdades, de perseguição aos que professarem o nome de Cristo e perseguição específica para os judeus. Mas a igreja não estará aqui nesse período. Os crentes de agora, que fazem parte do corpo de Cristo, não foram destinados para estarem sob a ira que virá sobre a terra, mas foram destinados para a aquisição da salvação. Embora nós estejamos acostumados ao uso do termo salvação para o dia da nossa conversão, quando nossos pecados foram perdoados, a salvação aqui refere-se ao arrebatamento da igreja. A igreja não foi destinada para estar aqui na terra sob a ira de Deus, mas para ter salvação, para ser salva dessa ira, para ser arrebatada
antes que venha a ira de Deus sobre a terra. Então, é um texto específico sobre o livramento da igreja do período da grande tribulação. Nós podemos ver isso, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses 1, a mesma carta, no versículo de número 10, quando diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então veja, nós estamos dentro da mesma carta. A ira de que se fala aqui é uma ira futura. E nós iremos ser livres dessa ira futura pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para nós dos céus. Nós estamos esperando, esta é a esperança da igreja, nós estamos esperando dos céus o Filho de Deus, a quem Deus, o Pai, ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, da ira vindoura. Portanto, a ira é a grande tribulação, e a salvação de que se fala é o arrebatamento da igreja, que é a esperança da igreja. A igreja espera por Jesus. A igreja não espera pela grande tribulação, como se fosse estar aqui. Não espera pelo anticristo, como se fosse estar contemporânea a ele. A igreja espera por Jesus. A igreja olha para os céus. É de lá que vem a sua esperança, Jesus que virá para o seu povo, para nos arrebatar daqui. É o que o texto está querendo salientar. Nós temos, por exemplo, lá no Apocalipse, uma alusão a isso, que mais uma vez fará evidente que esta ira de que se fala é algo a acontecer na terra, e de que nós seremos livres. Apocalipse, capítulo de número 3, diz assim a Bíblia no verso 10, a igreja fiel: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. A ira de Deus será este período, chamado de a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Mas Deus diz à sua igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei desta hora da provação. Note, o texto não diz que Deus vai nos guardar na hora da provação, dentro dela, mas ou seja, do lado de fora dela. Não será uma preservação da igreja dentro da grande tribulação, será uma retirada da igreja da grande tribulação ou da terra antes que venha a grande tribulação. Voltemos lá ao texto de 1 aos Tessalonicenses 5. Releio o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos claramente que a ira é a ira vindoura, é a grande tribulação, que a salvação é através de Cristo que virá dos céus. Agora veja lá em Hebreus, como a Bíblia usa o termo salvação para o arrebatamento da igreja. Hebreus, capítulo de número 9. Diz o seguinte a palavra de Deus, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados, foi quando ele veio a primeira vez e morreu por nós. De muitos aparecerá segunda vez, é o arrebatamento, sem pecado aos que o esperam para a salvação. A igreja é retratada como a comunidade que está esperando Jesus Cristo aparecer para a salvação. O termo salvação indicando aqui o momento do arrebatamento. E é interessante que esse versículo também mostra uma outra coisa, que quando Jesus vier nas nuvens para arrebatar a sua igreja, o mundo nessa oportunidade não o verá, somente os crentes.
porque aqui o termo é aparecer. Ele vai aparecer aos que o aguardam para a salvação. Ele vai ser visto, vai haver a sua aparição, a sua visibilidade, somente para aqueles que o esperam para a salvação. Porque o termo arrebatamento, que significa rapto, mas um rapto brusco, indica que Jesus vai nos tirar daqui rapidamente, ou como diz Paulo aos Coríntios, no abrir e fechar de olhos. Será algo, portanto, que passará desapercebido ao mundo, mas os crentes sairão da terra. Mais uma vez, 1 aos Tessalonicenses 5, 9, e agora eu leio o 10. O 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Note agora, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Mais uma vez, percebe-se a alusão ao arrebatamento, porque diz, não fomos destinados para a ira, mas para a salvação por Jesus Cristo, para que quer vigiemos, quer dizer, estejamos vivos por ocasião da sua vinda. Quer durmamos, quer dizer, estejamos mortos quando Ele voltar. Vivamos juntamente com Ele, porque é o que vai acontecer quando Jesus vier para arrebatar o seu povo. Os que morreram em Cristo, que são os que dormem, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que estamos vigiando, os que estamos acesos, vivos, que ainda não dormimos, ainda não morremos, seremos transformados. Nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, o corpo corruptível de incorruptibilidade, e os que morreram, ou seja, os que estavam dormindo, e agora ressuscitaram, e os que estiverem vivos, ou seja, vigiando, serão levantados ao encontro do Senhor nos ares. Veja 1 aos Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Note que, mais uma vez, ele fala para que a gente não esqueça que há um arrebatamento como aqueles que não têm esperança. O arrebatamento é a esperança da igreja. E diz no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Os que morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, os que estão vigiando, de acordo com o versículo anteriormente lido, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento, irmãos, era um fato desconhecido no Velho Testamento. Tanto que Paulo diz no verso 15, dizemos isto pela palavra do Senhor, pela palavra de Jesus. Ele não cita Jeremias, ele não cita Ezequiel, ele não fala como os profetas disseram, porque os profetas não falaram disso. Os profetas falaram sobre o futuro das nações e de Israel, sobre as vindas de Jesus Cristo para morrer e para reinar sobre a terra, no milênio. Mas não falaram sobre o arrebatamento e nem sobre a igreja. A igreja é o mistério oculto, como diz na carta aos Efésios, que somente agora foi conhecido dos apóstolos e dos profetas neotestamentários. A igreja é, portanto, algo que os de outrora não souberam claramente sobre ela. A rejeição de Israel fez com que o milênio estivesse postergado e agora
entrássemos na era da graça, quando a igreja é constituída. Um povo dentre os povos, a comunidade de crentes de todas as línguas, tribos e nações que se unificam, não numa identidade nacional, mas em Cristo, são o corpo de Cristo, cuja cidadania é celeste, na Jerusalém celestial, que está aqui para ser sal e luz, mas estando no mundo não pertence ao mundo, cuja esperança não está nos acontecimentos em linha horizontal, como Israel tem uma esperança horizontal de Jesus entrar na história e estabelecer o seu reino. A esperança da igreja é vertical, é ser arrebatada, tirada daqui, através do que a Escritura chama de arrebatamento. Por isso o Velho Testamento não falava da possibilidade de vivos serem transformados. Falava de ressurreição. Daniel 12 fala de ressurreição física. A profecia sobre ressurreição, afinal de contas, no final da grande tribulação, os mártires da grande tribulação irão ressurgir. Haverá ressurreição no juízo do trono branco dos ímpios para a condenação no lago de fogo. Mas vivos, sem passarem pela morte e serem transformados. Os judeus conheciam a história de Elias, de Enoque, mas não tinham no Velho Testamento nenhuma promessa divina de que isso poderia novamente acontecer, e muito menos a uma ampla comunidade. Por isso que Paulo diz o seguinte na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 51, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo diz, isso é um mistério, isso não era conhecido. Isso não fora revelado no Velho Testamento, esse mistério de que nem todos vamos morrer, nem todos vamos dormir. Que alguns serão transformados em vida. O verso 52, ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós os vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, é um mistério o arrebatamento para o Velho Testamento, mas revelado no Novo, como diz Paulo, pela palavra do Senhor. Foi Jesus que disse, vou preparar-vos lugar, é a promessa do arrebatamento em sua boca. E depois eu virei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento não se confunde com a vinda de Jesus à terra para estabelecer o seu reino milenar. Ninguém diga que a igreja vai subir ao encontro de Jesus nas nuvens e ele imediatamente descerá para estabelecer o seu reino, como se tudo fosse uma coisa só, porque em João 14 Jesus disse que ia preparar-nos lugar no céu, depois viria para nos levar para ele lá no céu, para essas moradas que ele estava preparando. Portanto, não é a igreja subir ao encontro de Cristo nas nuvens e descer à terra, é a igreja subir ao encontro de Cristo nas nuvens e ir para o céu. E sair do palco dessa história e ir para a glória celestial. Essa é a visão bíblica do arrebatamento. É interessante, irmãos, que algumas concepções erradas têm aparecido sobre essa questão do arrebatamento da igreja. Vivemos em dias em que as profecias dão indicativos de cumprimento literal, conforme a Escritura o diz. Crentes deveriam estar aumentando sua esperança do arrebatamento da igreja, gritando Maranata. Mas, surpreendentemente, alguns que criam, ou diziam crer no arrebatamento antes da grande tribulação, estão começando, em meio aos acontecimentos que estão todos corroborando com a literalidade das profecias, achando que não haverá arrebatamento, que a igreja passará pela grande tribulação, que coincidirá o que ela tem como esperança com o momento final da grande tribulação. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que a grande tribulação
são os últimos 7 anos, de 70 semanas de anos que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Fará parte a grande tribulação do plano de Deus para trazer de volta a si a nação de Israel. Não tem sentido, no mesmo período, Deus ter Israel como a menina de seus olhos, e a igreja, concomitantemente, é quando a igreja sai, que o plano divino para Israel retorna. E a Escritura distingue claramente o arrebatamento da vinda gloriosa. Lá na carta de Paulo a Tito, ele diz o seguinte, Tito capítulo de número 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, a esperança da igreja, o arrebatamento e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Duas coisas distintas, a bendita esperança que é a igreja ser arrebatada, e o aparecimento da glória, quando Jesus vier ao final da grande tribulação, para estabelecer o seu reino milenar. Nós temos que fazer essa clara distinção que está na palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, que quando alguns dizem, a igreja vai passar pela grande tribulação, é porque se aproximando do momento do arrebatamento, onde o homem é desafiado a crer que vai acontecer, a sua incredulidade se revela. Eu nunca me esqueço do que o pai do pastor David Wilkerson uma vez disse para ele. Aliás, o pai não, me desculpem, o avô. Ele disse o seguinte, meu filho, quando você quiser que Deus faça uma coisa, ore bem alto, para todo mundo ouvir. Porque se não acontecer, você vai ter a vergonha de não ter tido fé para obter a resposta. Vai ter que, de alguma maneira, encontrar uma explicação, mas você vai ser desafiado a crer, porque todos estarão ouvindo que você orou. E você vai ter que dizer, bem, agora que eles já sabem que eu orei, eu vou ter que ir até o finício e eu vou ter que crer. Ele dizia, coloque-se numa situação em que você vai ter que crer. E ele observou que quando as coisas vão se aproximando do momento do desafio, aqueles que não têm fé vão se evidenciando. Se nós orarmos para Deus fazer uma coisa daqui a um mês, vamos fazer uma grande cruzada, vamos orar para Deus operar daqui a um mês antes parece que todo mundo está eufórico, fervoroso, Senhor, faz. Na véspera, muita gente já vai estar, Senhor, se for da tua vontade, assim eu não sei. Na hora que você vai sendo confrontado com a necessidade imediata de crer, se sua fé não for real, ela desaparece. E muita gente que dizia crer, agora está vendo que o cenário apresenta que é iminente. E aí ela se balança e cai na incredulidade. E alguns vão por outros ajustes e defendem, não, a igreja vai passar pelo menos pela metade da grande tribulação. Não vai passar por tudo, mas vai passar pela metade. Querem adiar um pouquinho mais. Porque colocando para frente é mais fácil de crer. É como quem diz, se eu ver as coisas que a Bíblia diz que vai acontecer na grande tribulação acontecendo, aí eu vou ter mais fé para acontecer, para acreditar que pelo menos no meio vai haver arrebatamento. Mas a Bíblia não ensina isso, irmãos, arrebatamento no meio da tribulação, mas antes. Os que dizem que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação fazem uma diferença entre grande tribulação e ira de Deus. Dizem que a grande tribulação são os 7 anos e a ira de Deus somente os 3 anos e meio finais desses 7 anos. Mas a Bíblia nos ensina claramente que desde o começo da grande tribulação, que inicia-se com a abertura dos selos, já se fala que ali a ira de Deus estará caindo. Lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 6, que fala da abertura dos primeiros selos, é o início, portanto, da grande tribulação, e já se diz que é a ira de Deus, Apocalipse 6, a partir do 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas,
e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, esses aí dizem que a grande tribulação são as pragas constantes nas 7 taças derramadas, mas que a igreja passará pelo primeiro período da tribulação, onde serão abertos os selos e onde serão tocadas as trombetas. Mas aqui nós temos a abertura dos selos, e já se fala que é a ira de Deus, e já tem pessoas apavoradas pedindo que os montes as escondam da ira de Deus. Portanto, na Bíblia não existe essa divisão. A ira de Deus são os 3 anos e meio finais da grande tribulação, e os primeiros 3 anos e meio não são ira, são só grande tribulação. Grande tribulação e ira de Deus são sinônimos, os mesmos períodos de 5 anos. E a igreja será arrebatada, portanto, antes da grande tribulação, antes da ira de Deus. Outros há que dizem assim: não, haverá o arrebatamento antes da grande tribulação, mas só alguns crentes subirão. É a ideia do arrebatamento dos vencedores. Os que estão mais santificados sobem, os outros não. De certa maneira, nosso irmão Watchman Nee, que falou muitas coisas boas, incorreu nesse erro. E a ideia seria de que esses crentes que não estariam com a santificação em estado, como ele chamava, vencedor, ficassem para a grande tribulação para melhorarem dentro dela. Mas isso seria uma espécie de purgatório evangélico, que nós não podemos, irmãos, aceitar. O que a Bíblia diz é que estes aí, arrebatados, entrarão no céu e não terão galardão. Mas não diz que ficarão para a grande tribulação, e nem teria sentido isso. Porque se todos os que morreram em Cristo, mesmo com graus diferentes de santificação, irão ressuscitar, porque haveria essa seletividade entre os vivos que serão arrebatados? Seria ilógico. Em nenhum lugar é feita essa divisão. Diz: nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, quer durmamos, quer vigiemos, estaremos juntamente com ele. O texto lá da carta aos Coríntios é mais claro. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não há divisão entre crentes. Todos os verdadeiros crentes serão arrebatados, mas ficarão muitos que se dizem crentes, porque na verdade não o eram. Porque na verdade eram falsos crentes. E nós temos, irmãos, que pensarem nisso. Você realmente teve uma experiência com Deus de nascer de novo? Os crentes nominais não ficarão, e digo mais, eles não subirão, e digo mais, eles serão corrompidos e conduzidos a aceitar as coisas do anticristo. Aqueles que estiveram entre nós, conheceram a graça, foram persuadidos, convencidos, não apenas estiveram numericamente entre nós, mas entenderam a palavra e não tiveram uma experiência com Deus e não entregaram de fato suas vidas a Jesus. A Bíblia diz que na grande tribulação Deus lhes enviará a operação do erro, com sinais e prodígios de mentira que virão pelo anticristo. E aí serão julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Os falsos crentes serão levados ao engano. Tem uma lógica nisso. Se agora que o Espírito Santo age mais poderosamente do que agirá na grande tribulação, a pessoa sob toda a ação do Espírito Santo nessa dispensação, tendo recebido toda essa operação, não creu, como é que ela iria crer sob menos ação do Espírito Santo? Portanto, estas que entenderam, compreenderam, mas não creram, a Bíblia Sagrada diz que arrebatada a igreja fiel, estas pessoas, crentes meramente de nomes, através do espírito do engano, serão
levadas, bandeadas para o lado do anticristo, são esses que vão trair outros que verdadeiramente se converterão na grande tribulação. São esses que vão entregar o seu próximo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que antes que venha o anticristo viria a apostasia. E há muitos agora que estão apostatando já. Nem precisa vir o arrebatamento, nem precisa que eles estejam na grande tribulação, ou que venham os sinais e prodígios de mentira, já estão apostatando hoje, por espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Eu digo-vos, irmãos, que nesse tempo Deus também está preservando sua igreja, deixando o engano prosperar para tirar de dentro dela, ou pelo menos tornar evidente dentro dela quem não são os seus. Na medida em que o tempo final se aproxima, há uma polarização. Quem é santo, diz lá no Apocalipse, vamos ver depois, seja mais santo ainda. Quem é impuro, seja mais impuro ainda. Estes tempos que nós vivemos são tempos, irmãos, em que os verdadeiros crentes ficarão mais diligentes e os outros vão começar a lentamente serem amoldados por este mundo. É preciso que, para que nós realmente cumpramos o propósito de Deus em nossas vidas no tempo presente, que nós sejamos, irmãos, diligentes em defender a verdade, em ter voz profética, em crescer em santificação. A comodidade, a omissão caracterizam os falsos crentes que não gostam da tensão, do embate, e depois são aliciados para o outro lado, são curvados ao outro lado. Nós devemos nos sentir responsáveis em todas as dimensões da nossa vida. O que é que eu quero dizer com isso? Um salva-vidas se sente mais responsável do que eu por salvar a vida de quem está se afogando. Eu me sinto responsável, sei nadar, entraria e deveria salvar o que está se afogando, mas o salva-vidas, ele é duplamente cobrado, enquanto pessoa humana que tem que salvar a vida do outro e pela função que ele ocupa. Se um engenheiro, por exemplo, sabe que um político fez uma ponte mal feita apenas para ganhar dinheiro e dar nome, essa ponte caiu, pessoas morreram, esse engenheiro, além da responsabilidade de todos nós de criticarmos este ato irresponsável, tem uma obrigação maior, deve se cobrar mais ainda como engenheiro. E assim o crente deve pensar. O que nós vemos, irmãos, é que empresários crentes colocam suas empresas para funcionar sem nenhuma preocupação com as coisas de Deus e querem viver uma vida com Deus na igreja. Faculdades que se dizem evangélicas, escolas criadas por pessoas evangélicas, seguindo o mesmo perfil do mundo, porque eles não se cobram fora do contexto da igreja, e essas pessoas dentro da igreja são cheias de atividades. Amanhã, o lado delas em que elas estão sendo omissas vai tragar o lado em que elas mantêm uma aparência de fidelidade. Porque o mal, ele vai degenerando como um fermento que leveda toda a massa. Eu, como um professor de direito, sou cobrado duplamente diante de tudo que nós estamos vivendo. Nós vemos ameaças às liberdades. Nós vemos perseguição ao discurso evangélico, cristão. Nós vemos promoção de aborto. Eu tenho que reagir a isso como pastor, mas eu tenho que reagir como um professor diante de todos os conhecimentos que eu possuo. Eu me sinto duplamente cobrado e responsável. Eu estava falando antes do culto com o pastor Edmilson, que eu já terminei de escrever um livro para publicar no próximo ano, sobre direito constitucional, contra o ativismo judicial, contra todos esses atos abusivos contra a liberdade das pessoas. E o pastor Edmilson me perguntou: pastor, e quando é que você escreve esse livro? Como é que você escreve? É de madrugada? É de madrugada, irmãos, é virando noite. Mas é porque a consciência não deixa dormir, porque eu tenho os conhecimentos, eu sou responsável por aquilo que eu sei, por aquilo que eu faço.
Eu não sou cristão só quando eu estou dentro da igreja, eu sou cristão no talento que Deus me deu, no ofício que Ele me colocou, nos conhecimentos que eu possuo. Igreja não é para ser o seu parque de diversão, o seu Rotary de fim de semana. Se você é crente, irmãos, tudo em você vai clamar pelo Deus vivo. Tudo que há em você vai bendizer o nome do Senhor. Todo talento vai ser dom de Deus para serviço. E aqueles que não verem as coisas dessa maneira, são aqueles que amanhã estarão do outro lado, traindo o povo de Deus, entregando o povo de Deus. Nós temos, irmãos, que reagir com tudo que nós temos contra o mal. Nenhuma esfera da nossa vida deve ser omissa, mas tudo em nós deve glorificar a Deus e repudiar aquilo que é mundano. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja composta por crentes, por pessoas salvas, por pessoas de quem Jesus Cristo é o Senhor, mas é o Senhor sobre cada metro quadrado por onde Ele anda. Não é Senhor aqui e não acolá, é Senhor em toda parte, são os guiados por Deus, aqueles que têm uma identidade celestial, que os acompanha para onde vão, são esses os verdadeiros salvos, que serão arrebatados, quando a trombeta de Deus soar naquele dia. Se você é crente, você tem que ter essa esperança. Paulo diz à igreja de Tessalônica que eles foram convertidos dos ídolos para servirem o Deus vivo e para esperar dos céus a Jesus Cristo. Note, convertidos para deixar os ídolos, voltarem-se para Deus e ficarem na esperança do arrebatamento. Maranata é um grito que ecoa pelas escrituras neotestamentárias. O crente, irmãos, tem que ter esta esperança ardente no coração, de que Jesus Cristo vai voltar, mas essa esperança não é para lhe deixar inerte, passivo, pelo contrário, é para lhe fazer correr e trabalhar. Se você crê que Jesus está às portas, então você vai correr para ganhar almas para Jesus. Trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. A Bíblia diz, Jesus falou, bem-aventurado aquele que foi encontrado fazendo, aquele que foi encontrado agindo. A Bíblia diz, vigiai, vigiai. Jesus vem para arrebatar não um povo preguiçoso, mas um povo inclusive que está no seu labor diário. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado e o outro será levado. Ele vem para arrebatar um povo que está, irmãos, levando em conta a iminência de sua vida, para correr, para trabalhar, para ganhar almas, para agir rápido e para crescer em santidade. Eu quero que Jesus me encontre mais próximo daquilo que eu devo ser, quando Ele olhar para mim e o meu corpo for glorificado. Paulo diz, nós lemos aqui recentemente na carta aos Filipenses, ele dizendo, olha, eu não me esqueço das coisas que ficam para trás, e eu prossigo para o alvo, eu quero ser perfeito, eu quero chegar agora nesse tempo, à ressurreição dentre os mortos. E note que ele está falando de arrebatamento, ele fala a ressurreição dentre os mortos, aquela ressurreição onde o crente é ressuscitado e os outros mortos, que são os incrédulos, permanecem lá. Paulo diz, eu desejo, eu corro para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Eu corro em direção à soberana vocação celestial em Cristo Jesus. A ideia da esperança do arrebatamento está muito ligada, irmãos, a uma diligência com a santificação. João diz, quem em Cristo tem essa esperança, a esperança do arrebatamento, purifica-se a si mesmo. Aqui na carta aos Tessalonicenses, aqui estamos estudando, em meio a esses versículos, dessa noite, diz o seguinte, 1 aos Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que correr, irmãos, em direção à perfeição. Que Deus nos conserve santos, para nos encontrarmos com Ele.
próximos daquela condição em que haveremos de ter moralmente, espiritualmente, quando o nosso corpo for transformado. Há uma ligação na carta aos Tessalonicenses entre arrebatamento e esperança. Arrebatamento e santificação é arrebatamento e livramento do juízo, da ira, da grande tribulação. E mais ainda, quando Jesus arrebatar a sua igreja, aqui na terra haverá grande tribulação, e no céu, pastor, o que haverá? Primeiro haverá o tribunal de Cristo, onde todo crente comparecerá. Não é para decidir quem é salvo e quem não é, todos os arrebatados eram salvos, serão salvos. Mas o tribunal de Cristo é para cada um ser galardoado. Embora todos sejam habitantes do céu, cada um ser galardoado de acordo com a sua diligência em fazer a vontade de Deus sobre a terra. Alguns se envergonharão naquele dia do pouco que fizeram. Embora salvos, se envergonharão pela falta de diligência em corresponder com tão grande amor que Deus lhe teve. Por isso, irmãos, vamos fazer a obra, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos glorificar a Deus com as nossas vidas, porque brevemente aquele que há de vir virá, e quão bom será receber a aprovação daquele que nos chamou. A Bíblia Sagrada fala do arrebatamento como um momento também de galardão para os salvos. Apocalipse 22, eu vou ler o 11 primeiro. O 11 é aquela polarização que eu falei. Quem é injusto, seja injusto ainda. Ou seja, quem não é crente se revele logo, fique mais injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é justo, quem é crente, seja mais crente ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus fala do arrebatamento como um momento em que ele vem para galardoar. Ele vem para dar galardões. Depois do tribunal de Cristo haverá as bodas do Cordeiro. A igreja é a noiva, Jesus o noivo, é a celebração, na linguagem metafórica da Bíblia, do casamento entre Cristo e a igreja. E a Bíblia diz que a igreja estará vestida de linho finíssimos, que são as justiças dos santos. Uma indicação, irmãos, que essas bodas do Cordeiro acontecem depois que as obras, as justiças dos crentes, suas vidas de santificação já terão sido reconhecidas, aparecerão nesse momento na forma de vestimenta da noiva, que é a igreja. As obras de justiça dos crentes são a vestimenta da igreja, indicando que o tribunal de Cristo reconhece as obras que vão adornar a igreja. No segundo momento, que são as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, desgraça. Aqui na terra, 7 selos com juízo, 7 trombetas anunciando flagelos, 7 taças da ira de Deus sendo derramada. Aqui na terra, guerras. Aqui na terra, o anticristo. Aqui na terra, irmãos, todo o mal. Mas paralelamente lá no céu, os crentes galardoados, as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz: ai dos que estiverem na terra neste período, mas bem-aventurado aqueles que estiverem no céu. Sobre os galardões, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, a partir do verso 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Que fogo é este, pastor? É o Espírito Santo. Tem alguma coisa de purgatório aqui, pastor? Não, ninguém é queimado aqui, a obra é que se queima.
A obra que não tem sustentação é que vai ser queimada, não a pessoa. Mas diz que este cuja obra vai ser queimada sofrerá detrimento, prejuízo. O que é isso? É claro, quando você trabalha por uma coisa e não recebe salário, você tem prejuízo. Esses aqui fizeram alguma coisa, alguma obra eles fizeram, sendo que foi tão apequenada que não vai merecer recompensa. Então terão feito em vão, não receberão galardão estes que fizeram estas obras insuficientes. Sofrerão prejuízos, terão feito e não terão recebido nada de Deus. A obra se queimará, não a pessoa, sofrerá prejuízo porque aquela obra não valeu de nada. Mas será salvo, através do fogo que vai queimar a obra dele, não ele, nada de purgatório aqui. O fogo vai provar a obra de cada um, o Espírito Santo reconhecerá aquilo que foi feito através dele e o que não foi feito através dele. Se nós tivéssemos lido tudo aqui, veríamos que a menção a que as obras de alguns são como palha e feno, e a de outros como ouro, prata e pedras preciosas. Note, mesmo aquele que não tem galardão, ele tem obras. São como palha e feno, são de pouco peso. Não existe crente que não tenha obras pelas quais se diferencie do incrédulo. Todos aqueles que são crentes são diferentes do incrédulo, porque passaram da morte para a vida. O incrédulo não tem obra nenhuma. Eles terão obras. As obras dos incrédulos não valem absolutamente nada. Há desses crentes aí que vale alguma coisa, mas não tem peso suficiente para receber o galardão. É como palha e feno. Mas são os diligentes, cujas obras são como ouro, prata e pedra preciosa, que receberão o galardão. Verso 14 diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Meu irmão, eu quero saber se você está trabalhando para Deus, se você quer a aprovação de Deus ou a dos homens. Se você quer galardão de Deus ou uma vida tranquila por aqui. Que o mundo me persiga, que o mundo venha contra mim, mas que eu esteja diante do meu Senhor e receba o galardão, o reconhecimento daquele que me chamou. É o que nós vemos aqui. A Bíblia fala de alguns galardões, nós não temos a mínima ideia de como serão esses galardões. George Whitefield uma vez disse uma coisa interessantíssima. Ele disse: todo mundo no céu estará satisfeito, porque todo mundo no céu terá a felicidade que desejou, sendo que aqueles que são mais santos são capazes de avistar uma felicidade mais ampla. Então eles terão mais, sem que os outros se sintam inferiores. Cada um terá aquilo que buscou. O grau de santificação que você tem é o grau de felicidade que você é capaz de imaginar. Cada um vai ter a felicidade que desejou, mas alguns mais santos desejaram mais. E terão mais lá no céu. É alguma forma de explicar um galardão, mas não há palavras para explicar. C.S. Lewis, quando foi falar sobre os galardões, ele disse: olha, talvez os incrédulos vejam isso como uma barganha. Você fez isso, eu vou lhe premiar. Mas o galardão não é bem assim. Como disse Calvino, o galardão não é bem uma recompensa pelo serviço, é o coroamento dos dons que Deus nos deu. Mas C.S. Lewis disse uma coisa interessante. Ele disse: olha, ninguém fala que o casamento é o prêmio pelo bom namoro. Não. O casamento é a coroação do namoro que se desenvolveu bem. Não é uma coisa que venha de fora para premiar, é o próprio enfechamento da coisa. O galardão é o enfechamento de uma vida de santificação determinada. E C.S. Lewis dá o seguinte exemplo: é como o reconhecimento que um pai dá a um filho. O filho que faz alguma coisa para agradar o pai, não é que ele esteja barganhando com o pai, principalmente o filho menor, pequeno, que ainda não tem a malícia do mundo. Esse daí, ele quer agradar o pai, porque a realização dele está na família,
no pai dele, o pai dele aprovando, ele se realiza. E ele faz algo, e o pai se agrada, e ele se sente feliz. É uma relação de amor, não de barganha. Ele disse: o galardão vai trazer algum tipo de felicidade dessa maneira. É como o louvor de um pai a um filho pequeno, que se realiza na própria aprovação do pai em si mesma, e não em alguma coisa que tenha ganho externamente diferente daquilo que foi exatamente sua pretensão, a de agradar o pai. O fato é que nós temos alusão na Bíblia a alguns exemplos de galardões. Vamos lá, começando pela carta aos Tessalonicenses, que é a que estamos estudando em várias partes. Primeiro aos Tessalonicenses 2, versículo 19. Eu vou ler o 19 e o 20. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Paulo diz que os que ele ganhou para Jesus naquele dia da vinda de Jesus serão como uma coroa, um galardão, um prêmio. Uma coroa de glória e de gozo e de alegria. A de glória pelo serviço que eles prestaram para Deus diligentemente, mas a coroa de alegria é a coroa do ganhador de almas. Aquele que ganha almas para o Senhor, irmãos, terá o prazer no céu de ver vidas que estão lá pelo trabalho que ele desempenhou, uma coroa de alegria. E Paulo fala que será uma coroa de gozo, de alegria, de glória na vinda do Senhor. Mais uma vez a ideia de que é no arrebatamento que haverá o tribunal de Cristo, que seremos galardoados. Você quer ter essa coroa de alegria, meu irmão? Ganhe almas para Cristo. Pregue o evangelho e não se conforme só em pregar. Tem muito crente que se conforma só em pregar, mas Jesus disse: eu vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia não diz que é sábio o que prega, é sábio o que ganha almas. A Bíblia diz que os que ganharem a muitos vão brilhar no firmamento. Inquiete-se com a sua pregação infrutífera. Inquietemo-nos nestes dias, irmãos, em que temos ganhado tão poucas pessoas para Jesus. Perguntemo-nos o que está havendo conosco, porque a igreja do Senhor tem que crescer. Nós temos que fazer discípulos para o reino de Deus. Não é só chegar a pregar e dizer aquela palavra de desculpa: a tua palavra não volta vazia, eu preguei, eles que respondem diante de Deus, estou livre do sangue deles. Não, você tem que ganhar almas, tem que fazer discípulos. Eu às vezes prefiro alguém que pregue inferior a mim, mas que ganhe almas. Se eu puder trazer para este púlpito alguém que pregue no meu lugar, e a pregação dele não tenha começo, nem meio, nem fim, mas se no final vidas vierem a Cristo, eu prefiro do que a minha pregação bem concatenada, sem resultado algum. Nós temos que ganhar almas, temos que fazer discípulos. Essa vai ser a nossa coroa de alegria naquele dia. Nós temos a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Meus irmãos, esta é a coroa para aquele que preserva, combate o combate, é combativo, e preserva aquilo em que começou. É a coroa do combativo. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu cumpri minha vocação,
Eu guardei minha fé. O que eu cria no começo, ainda creio agora. Creio com o mesmo fervor daquele tempo. Creio com o mesmo entusiasmo naquele tempo. Tem muito crente, irmãos, que já se alegrou com as coisas de Deus, mas você esfriou. Você não vai ter esse galardão aqui. Você era radical contra o pecado. E agora diz, não é bem assim pecado, isso daqui é apenas desaconselhável. E aí outra coisa você está fazendo, que anteriormente você sabia que era errado. Você esfriou na sua fé. Você não tem mais entusiasmo. Você olha para um novo convertido e diz, eu fui assim também, mas vai passar não, passou em você, que não buscou, que não vigiou, que não orou. Meu irmão, não olhe para trás e veja o que você não vê agora não. Veja agora muito mais do que ficou para trás. Porque o destino do crente é crescer, é ficar mais firme, é ficar mais forte, é ficar mais santo, é orar mais. Você que antes deu glória a Deus e aleluia, orou fervorosamente, pregou nas praças, e agora está olhando para os outros e ele não tem sabedoria, grita muito alto, fala de Jesus toda hora, tem que ter sabedoria não, meu irmão, tem que ter fogo, tem que ter graça e unção. Combati o bom combate. Você está combatendo o bom combate ou está esmorecendo? Você guardou a carreira, aquilo para o que você foi chamado, que você já tinha percebido era o que Deus queria de você. Você já se desalinhou ou você está na obra? Guardei a fé. Está guardando, meu irmão, a convicção? Crê na doutrina como cria antes. Você recebeu a doutrina com lágrima nos olhos. É com lágrima nos olhos que você a ama ainda hoje. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e desde agora eu estou esperando aí a coroa da justiça que me está guardada. Aleluia. Nós temos a coroa da vida. Tiago diz no capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Tem tentação aqui, mas provação, tanto faz. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida, irmãos, é o galardão para quem aguenta o tranco e dá glória a Deus. É para quem suporta a provação. Por isso que lá no Apocalipse diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é falando como se um crente pudesse perder a salvação, não. Coroa da vida é galardão. Lá Deus está dizendo, ser constante, sem desanimar até a morte, recebe a coroa da vida. A coroa da vida é para aquele que é perseguido e não esmurece. Você tem sido perseguido, o que é que tem acontecido? Ficou ressentido, meu irmão? Ficou amargurado? Ficou melancólico? Não vai receber essa coroa, não. Mas você está aguentando o tranco e dizendo, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. A leve e momentânea tribulação não se pode comparar à glória do porvir. A tribulação do tempo presente só produz um eterno peso de glória. Você, ao ser surrado por amor a Cristo, diz, glória a Deus, por ter sido achado digno de sofrer por amor a Cristo. Ou você está se abatendo, ou você está resmungando, ou você está perdendo a força. Bem-aventurado que suporta, o que aguenta o peso da tribulação, o que é constante, fiel até o fim, mantém a constância. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você, obreiro, eu, pastor, há uma coroa própria
para cada um que está fazendo a obra de Deus. E se mantém firme na sua vocação de fazer. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 4. Depois de falar dos deveres dos presbíteros, aí diz assim no verso 4, 1 Pedro 5, e quando apareceu o sumo pastor, que é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A coroa da glória é para aquele que está fazendo a obra e sem retroceder. É a coroa que o pastor dará aos pastores, que o supremo pastor dará aos pastores, aos evangelistas, aos pregadores itinerantes. É a coroa daquele que permanece diligente na obra. A coroa da glória. Coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, coroa da alegria. Haverá mais, pastor? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Quando a trombeta soar, eu não quero me envergonhar no tribunal de Cristo. Eu quero saber que eu fiz para Deus através do que Ele fez em mim. Eu quero que o Espírito de Deus reconheça nas minhas obras as suas obras e não a minha própria obra. A nossa esperança é o céu. O mundo está destinado para a ira, mas nós temos salvação em Jesus Cristo. Vamos viver com base nessa esperança. Quem vive com base nela vive uma vida santa. Quem vive com base nela vive uma vida trabalhando para o reino de Deus. Quem vive com base nessa esperança tem como maior anelo reconhecer a aprovação do seu general. Vamos ficar de pé.